como nós estamos numa reunião de oração, eu gostaria que falássemos exatamente da oração. Por isso, preparei um pequeno texto. O nosso texto aqui diz que fala de um homem de nome Saul, que posteriormente seria chamado de Paulo. Aqui diz: Deus manda Ananias, vai na casa de um certo judeu de nome Saul, eis que ele está orando. Saul é aquele que era perseguidor. A ideia aqui de que eis que ele está orando, noutras versões, como na versão inglesa, nos traz a ideia de quem orava pela primeira vez. Eis que ele está orando. Em outras palavras, nós diríamos que era a primeira vez que Saul estava orando. Mas o que nós podemos aprender com isso acerca da oração? Primeiro, Saul não era a primeira vez dele que orava, mas aqui as escrituras nos trazem essa ideia. Como assim? Saul era judeu. Ele era de Tarso, Saul de Tarso. Judeu, ele foi discipulado, cresceu aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o doutor da lei, o homem muito respeitado, segundo as próprias escrituras, pelos judeus. E ele, sendo judeu, sabemos que os judeus eram homens conhecidos por fazer longas orações. Eles oravam. E eles eram muito conhecidos por isso, por esta particularidade. Mas aqui Deus vai dizer que eis que ele está orando. Significa que essas outras vezes que ele orava não era oração. Deus não contava como oração. Nos remete a ideia de que existem pessoas que oram, mas não oram. Ou seja, pessoas que pensam que estão orando, mas na vida nunca oraram. A grande verdade, essas pessoas, por mais que prolonguem as orações, Deus, essas orações, não ouve. E nós vamos entender por quê. O que é que impede que as nossas orações cheguem a Deus? Primeiro, queria dizer que a oração, ela é um profundo derramar da alma e espírito. A oração não é simplesmente ir diante do trono de Deus, estar a falar palavras da cabeça, sem o coração estar ali. Mas o seu coração, a sua mente, todo o seu ser deve se derramar diante do trono. E o cristão verdadeiro, ele é caracterizado por ter uma vida de oração. Um cristão que não ora, ele está morto. Essa é uma grande evidência de um cristão verdadeiro, a vida de oração. A igreja primitiva, a igreja da Bíblia, fundada pelos apóstolos, inaugurada no livro de Atos 2, ela é caracterizada, que começou dali até nós viemos, a igreja verdadeira de Deus, tem uma característica de ser uma igreja de oração. Era uma igreja que orava, por isso que era uma igreja que prosperava, que Deus abençoava muito. E não só, nós também vimos o nosso maior modelo de todos os tempos, Cristo Jesus. Jesus Cristo era um grande homem de oração. Ele nos dá o maior exemplo. Nós vimos que ele acordava todas as madrugadas para orar. E não só, quando anoitecia, depois do seu ministério, ele se colocava de joelhos para orar. Vimos que ele se separava dos apóstolos, às vezes levava Pedro, João e mais um outro, o terceiro, e iam para um certo lugar, oravam, mas muitas vezes orava sozinho, para nos remeter à importância da oração. E não só, vimos também o livro de Josué. Só pela oração ele fez parar o sol parou, só por cada oração. E a Bíblia, Tiago disse que o Josué, Elias, também tiveram as mesmas fraquezas que nem nós, eram pessoas comuns como nós. Vimos também os homens como Elias, que orou até chuva parar, todo aquele território parou. Depois de um tempo ele fugiu, depois de um tempo voltou e orou de novo, começou a cair chuva. Por cada oração.
A oração pode fazer muita coisa, ela não tem limites. Jesus disse que essa casta não sai a não ser pela oração e jejum. Que quer dizer que existem certos gigantes, certas montanhas nas nossas vidas que só irão sair por meio da oração. Tem problemas que por mais que você tente ir ao hospital, por mais que você procure homem algum, não vai resolver a não ser pela oração. Por isso, a oração deve ser o nosso exercício diário, é que nós devemos fazer todos os dias. E não só nós encontramos esses exemplos, podemos citar mais outros também, como Paulo, que era homem de oração, Pedro, que era homem de oração. Todos eles, eu não conheço em toda a história, em toda a escritura, um homem de Deus que fosse verdadeiramente santo, que teve êxito em sua vida, que não tenha uma vida de oração, nem um sequer. Vamos para a história. Se formos a falar das escrituras, podemos falar mais e mais. Vamos lá para a história. O John Knox, ele era um cristão, um homem. Quando a Escócia tinha uma guerra na Escócia e na Inglaterra, e teve a rainha daquela época da Escócia. E aquela rainha da Escócia, ela vai falar que eu não tenho medo do exército inglês. A única coisa que eu tenho medo são as orações de John Knox. Este homem orava que até a rainha ficava toda ela com medo, assustada. Mas ele não tinha medo do exército. Outro foi o George Miller, um homem que quando orava, o céu parava, tudo ficava em silêncio. Tudo. E este homem, George Miller, ele era um homem pobre, mas ele, por cada oração, ele conseguiu sustentar um orfanato. Só por oração, orando com fé em Deus, e Deus providenciava cada vez mais. Por cada oração. Então, a oração, ela é o combustível da igreja, é o combustível do cristão. E todo cristão deve orar. E se nós pensamos que estamos tão ocupados demais que não podemos orar, podemos ainda voltar a falar de Susanna Wesley, que era a mãe de John Wesley. Essas são pessoas que fazem parte da história da igreja ao longo dos tempos. Uma mãe que tinha 19 filhos, mas conseguia se trancar no quarto 1 hora de joelhos orando. E esta mãe teve êxito. Vimos que é a mãe do filho que provocou um grande avivamento, um dos grandes avivamentos na história, o John Wesley, que tiveram vigília. John Wesley, George Whitefield estavam lá orando uma vigília. E por causa daquela oração, quando eles eram para pregar, as pessoas caíam no chão, não conseguiam se conter e eles gemiam. O poder era tão grande por causa da oração. E se formos a falar mais efeitos da oração, podemos ficar tanto tempo. E então, irmãos, o que nós podemos aprender com esse texto, voltando para esse texto aqui, sobre este que ele estava orando, este que ele está orando, que quer dizer que antes não orava, mas ele pensava que orava, ele fazia as orações, mas Deus está dizendo que não, você não estava a orar. E eu fiz um resumo aqui de algumas coisas que impedem com que Deus não responda às nossas orações. Algumas delas fazem com que a oração, em vez de Deus não responder, ela torna algo, ela é desprezível, abominável para Deus. Certas orações. Começando com Tiago 4,3, que diz: vocês pedem, mas não recebem, porque vocês pedem mal. Uma das primeiras coisas que impede nossa oração de ser eficaz é a ansiedade. Você ora com ansiedade, está tão ansioso que isso impede a sua oração ter paz, a sua oração ser eficaz. E além disso, não impedir nossa oração de ser eficaz, isso também nos leva a pecar contra Deus, porque a ansiedade, de um certo modo, leva a ser pecado. Porque diz Jesus: não fiqueis ansiosos por coisa alguma,
mas que toda a vossa necessidade seja conhecida por Pai. Nem Paulo fala também a mesma coisa, por meio de súplicas e orações, por meio da oração. Coloque diante de Deus. Então, a ansiedade. A ansiedade, ela atrapalha nossas orações. E outro aspecto que faz com que Deus não escute nossas orações é Deus não ouve a oração daqueles que vivem continuamente no pecado e nos prazeres mundanos. Se você, por acaso, vive no pecado, na mentira, você tem coisas falsificadas, fraude, quer dizer, você está envolvido no pecado e você pensa que vai orar a Deus e escutar a tua oração, esquece, não vai. Como é que você pode se mergulhar com as frivolidades, com coisas imundas deste mundo e ter a coragem de ficar de joelhos diante do Pai, olhar a Deus? Como é que você pensa que pode se mergulhar no lamaçal, na lama do pecado como porco e se apresentar como limpo diante de Deus? Como? É impossível. Como é que você vai colocar nos teus olhos coisas imundas, vícios imorais, com tuas mãos tocar coisas imundas e com esses mesmos olhos, com essas mesmas mãos, com esses mesmos pés, você ir diante de Deus, colocar elas, consagrar-as a Deus, pedir a Deus ser eficaz? É impossível, porque Deus é um Deus santo. Ele deixou bem claro nas Escrituras que os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. Não que eu não tenha ouvidos, não que eu não vos vejo, mas é os vossos pecados que criam essa barreira. E vocês oram, vão na igreja, oram, Deus aquilo. Não recebem, não recebemos porque pedimos mal. E uma das coisas de pedir mal é isso aí, se mergulhar no pecado e depois pensar que você não confessou, pode ir para Deus. Tudo bem, você caiu, confessou. Homem de Deus, é diferente com alguém que vive continuamente no pecado, tem prazer com o pecado. Por isso que é inútil, você tem comida, refeição, e você tem um hóspede. É ímpio, descrente, talvez um muçulmano, né? Sei lá. Você pede, irmão, será que pode abençoar a minha comida? Como é que ele vai fazer isso? Você acha que Deus vai ouvir essa oração? Não! Esse é um exercício preparado unicamente para os filhos do Eterno, os filhos de Deus, que somos nós, como as Escrituras nos diz. E outra coisa que atrapalha nossas orações é o versículo nos diz, tem um versículo nos diz: sem o Espírito Santo, nossas vidas de oração não podem ser ouvidas. Como assim? Porque as Escrituras diz, o Espírito Santo é que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos auxilia com gemidos. É a oração, é o Espírito Santo que nos auxilia em oração. Se na tua oração não tem a presença do Espírito Santo, vai ser impossível a sua oração ser eficaz. Por isso, evite entristecer o Espírito Santo. Ele fica triste. Sim, fica triste. A Bíblia nos fala isso aí, não entristecer o Espírito Santo. E se você vive no pecado, se mergulhando naquilo, realmente o Espírito Santo se afasta, porque ele não pode habitar. O Espírito Santo não pode viver numa fossa. Não pode. E como nós podemos nos encher do Espírito Santo a fim de que nossas orações sejam ouvidas por Deus? Através da oração, Paulo fala, através das Escrituras, leitura, exortação, comunhão com os irmãos. Assim nós crescemos cada vez mais no Espírito Santo. Então, busque o Espírito Santo se você quer que ele te auxilie nas tuas orações. Outro aspecto que nós encontramos que impede nossas orações de serem ouvidas diante de Deus é mau temperamento. Não falei de mau humor, mau temperamento. Como assim? Exemplo, eu tenho servo, na nossa linguagem, digamos empregado, por exemplo, e eu vou falar com grosseria. E não só, mesmo meu filho, meu pai, minha mãe, meu amigo,
falo com grosseria, com aquele ódio, com aquele rancor, sem amor, como é que Deus vai ouvir a oração assim? Não vai. Não pense que por teu coração que está cheio de ódio, que está a te roer de rancor, que não consegue nem sequer perdoar o seu irmão, e pode ir diante de Deus orar com eficácia, Deus ouvir. Não, esquece. Não é esse Deus das Escrituras. Talvez Deus que você criou na sua mente, mas não Deus das Escrituras. E o que deve fazer? Primeiro, resolva teu caso com teu irmão. E depois, vai colocar a tua oferta diante do Pai. Falou Jesus Cristo. O que é essa oferta que me refiro? A oração. Porque você se consertou com seu pai, pediu perdão à sua mãe, as coisas já estão bem. Então, cuidado, você que ofende pessoas que vivem contigo. Você é aquilo cheio de nomes. E aí você pensa como aquele hipócrita, o publicano, que vai diante de Deus. E ele pensa que a oração dele, Deus ouve. E aí Jesus Cristo fala que aquele aí, além daquela oração Deus não ouvir, a oração dele foi abominável diante de Deus. E outro aspecto que nós encontramos também importante, que é a justiça própria, exatamente que tem a ver com aquele publicano. O que significa isso, justiça própria? Existem aquelas pessoas que vão diante de Deus a orar, baseadas em sua justiça. Como assim? Por exemplo, você vai diante de Deus, vai fazer uma oração, porque simplesmente você acostumou a fazer a oração, e isso está baseado em você mesmo. Quer dizer que você criou um padrão, um certo padrão de oração, e só você pensa que só Deus há de ouvir segundo as minhas formalidades, segundo aquela oração que eu fiz. Ou seja, uma oração que você faz confiando nas suas próprias palavras, não no próprio Deus. Exemplo, eu vou orar e vou falar palavras bonitas, eloquentes, talvez algumas palavras do dicionário, sei lá onde vão tirar. E aí pensa que só como palavras foram tão bonitas, isso impressionou Deus. Não. Deus quer a intenção. Deus quer o coração. Então, se você confia nas tuas palavras, aí você está confiando na tua própria justiça. Exemplo disso é aquele publicano. Quando estava a orar, o que ele falava? Senhor, eu não sou como este publicano. Eu não sou como aquele prostituta, como aqueles que estão lá fora. Ao contrário, Deus, eu jejuo 3 vezes por semana. Eu dou minhas ofertas. Eu não falto no templo. Sou uma boa pessoa. Por favor, baseado nisso, Pai, me responda. Ouça a minha oração. Quantos de nós não fazemos aqui? Deus, eu não sou como o vizinho que faz tal. Eu dou minha oferta na igreja. Eu jejuo. Me responda por isso, por favor. Não, a oração verdadeira deve se basear não nos nossos próprios méritos, mas deve se basear na pessoa de Jesus Cristo. Nada trava minhas mãos, mas diante do trono eu descanso, eu confio. A sua oração não é baseada em você mesmo, ela é baseada em Deus. E outras coisas que nós encontramos, Jesus diz que as vossas orações não sejam repetitivas. Quer dizer, que, como é que se diz Jesus? Não sejais como os fariseus que fazem orações repetitivas, que eles pensam que quanto mais repetirem, Deus lhes ouve. Essa coisa muitos de nós não fazemos, mas alguns fazem. Que são bons em fazer são os católicos. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, blá blá blá, até lá, de novo, de novo e de novo. Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás no céu, Pai nosso... Repetem. Por mais várias repetições, como Jesus fala, e por mais eles pensam que quanto mais fazer aquilo, Deus mais responde. E existem que fazem o mesmo. Deus, quero aquilo. Mesma coisa, não é errado você insistir. Mas quando você pede algo, Deus quer isso aqui, Deus não ouve. Tem que insistir. Não, Ele ouve. Não estou a tirar aquela parte que nós temos que insistir. Sim, é a nossa persistência. É diferente com várias repetições. Então nós precisamos entender que a nossa justiça, só por você ir na igreja, por você dar a oferta, por você ser cristão, não é baseado nisso que Deus vai responder, mas baseado no seu Filho. E outro aspecto
é a falta de ordem. Existem pessoas que vão diante da igreja, diante da oração, diante do trono de Deus, se colocam de joelhos. Ali, o que está naquele lugar são as palavras. Eles oram, mas seus pensamentos estão em outros lugares. Eles só se surpreendem quando falam amém. E aí pensam, já terminei. O coração não estava ali. Está pensando em outras coisas. Está pensando não sei aonde, mas está a falar palavras e pensa que Deus há de ouvir. Deus não ouve em hipótese alguma. Como eu disse no início, que a oração é um profundo derramar da alma e espírito. A oração não é simplesmente um dever religioso que você deve fazer, porque me ensinaram na igreja de que depois de acordar, devo orar, depois de quando vou dormir, devo orar. Esse não pode ser a tua maior motivação, porque na igreja te incentivaram assim, mas porque você ama a Deus, você quer ter encontro com Deus, porque a oração não é monótona, ela é um diálogo com Deus. E por fim, outras coisas que impedem que as nossas orações sejam ouvidas diante de Deus são ocupações da vida. Nós estamos ocupados demais que não temos nem tempo para orar. O nosso tempo, se você não sabe como cristão, o meu tempo, todo ele é para Deus. E você usa aquele todo 24 horas totalmente para ti e não tem nem sequer uma hora, pelo menos para Deus. Isso é terrível, nem pelo menos uma hora. E tem outros que nem tem pelo menos 30 minutos só para Deus. Tem esse tipo de pessoas e essa pessoa está a roubar o tempo de Deus. Como diz Charles Haddon Spurgeon, que é um escritor que viveu nos séculos passados, ele diz, nós deveríamos, enquanto nós trabalhamos, deveríamos orar mais. Porque quando nós trabalhamos e colocamos em primeiro lugar Deus, Deus faz prosperar. E Hudson Taylor, o missionário que viveu há séculos passados também, na Índia ele diz, quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Traduzindo, quando você trabalha, é você que está trabalhando. Mas quando você ora, Deus trabalha por você. Temos que orar, senão nós perecemos. Procure um lugar, se isole de certas coisas no seu tempo e busque a Deus. Nada é mais bom que isso. E nós, se precisamos que as nossas orações sejam ouvidas diante de Deus, temos que buscar ver em santidade. No livro de João 15, 7, podemos ler, por favor, esse versículo. Evangelho de João 15, versículo 7. João 15, versículo 7. Amém? Amém. Assim diz, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Pedirás tudo que vocês quiserem, tudo que vos será feito. Mas, se nós olharmos para esta promessa, antes de olharmos bem, aliás, antes de irmos além, pensar que aqui já disse que Deus irá ouvir minha oração, temos que olhar a primeira palavra que vem ali. Tem um condicionamento ali, uma palavra se, que é um termo de condição. Se significa só e só se você fazer isso aí, tudo que você pedir será, recebereis. E este se significa assim, aqui diz, se permanecerdes em mim, se obedecerdes a minha palavra, ou seja, se você ser obediente e fiel à minha palavra, tudo que você pedir, receberei. Se tem uma condição. Então, se você é uma pessoa desonesta no trabalho, na família, em casa, uma pessoa infiel com a esposa,
Uma pessoa infiel com a sua, até com palavras, não tem palavras, tem mau testemunho por aí, envergonhando o nome de Cristo, é desonesto, infiel, e você diz que essa promessa Deus vai cumprir na minha vida. Não, claro que não vai, porque tem uma condição aí. Se. Será que isso elimina a graça, que nós recebemos tudo pela graça? Não. É as escrituras que dizem, não elimina a graça, não, tudo é pela graça. Mas temos que olhar também, não tirar, deixar de lado de que se nós fazermos aquilo, obedecermos a Deus, o resto Deus fará. Como diz as escrituras, busque primeiro ante Deus e a sua justiça, o resto que serão acrescentados. Tem uma promessa que nos meus momentos de muita angústia, momentos de tristeza, tem me trazido muita alegria, que está no livro de Salmos 50, versículo 15, e diz, clame a mim no tempo de angústia, e eu te responderei, e tu me glorificarás. É uma promessa. Clame a Deus no tempo de angústia, Ele te responderá. Para o que no final? Para que você o glorifique, para que você saiba que tudo isso que eu recebi, que eu tenho, é Deus que me deu. E quando tu dirigires diante de Deus, vá com fé, não duvide. Porque a Bíblia no livro de Tiago 1,5 diz que nós temos que pedir a Deus com fé sem duvidar. O que é fé? Podemos buscar a definição nos Hebreus. A fé é a certeza das coisas que não se vê. E como o cristão de hoje traduz, a fé é a dúvida das coisas que se esperam. E aqui diz, é a certeza das coisas que se esperam, no livro de Hebreus. E não a dúvida. Se você pedir a Deus, se você pedir alguma coisa a Deus, Deus pensa aquilo que você duvida, logo você não tem fé. Porque a fé é a certeza. Você ora, vou receber. Já recebi. Diante de Deus, já recebi. Isso é que é fé. E a oração, para que seja eficaz, para que seja agradável a Deus também, deve ser feita com desejos santos. Como nós lemos antes, vós pedes, mas não recebes porque pedes mal. E nós, dentro desse capítulo, encontramos que algumas pessoas pedem só para satisfazer seus desejos egoístas. Exemplo, eu posso, Deus me deu um carro, é um exemplo. E eu sei, no fundo do fundo sei que este cara aqui estou a pedir a Deus para estar a atrair minha esposa, estar a fazer aquelas coisas ruins. É só apenas um exemplo, existem vários exemplos. Deus vai te dar? Não, claro que não. Se você é um cristão, para o teu próprio bem. Então, os nossos desejos devem glorificar a Deus e as nossas orações devem ser com urgência. E nós, a pessoa que mais orou com muita profundidade nas Escrituras, em todas as Escrituras, uma das pessoas foi uma mulher que fez uma oração, meu Deus, uma oração tão profunda, tão poderosa, todo completo de Ramá, sem falar, sem pronunciar uma só palavra. Ana, livro de Samuel, 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 10, ou todo o capítulo de 1. Então, aquele é o modelo, aquele é o exemplo. E para terminar, existe um versículo nas Escrituras que diz: orai sem cessar. Tessalonicenses 5, versículo 16. Orai sem cessar. O que isso quer dizer? Será que significa que eu devo me fechar no quarto, orar ali todo dia, não sair, não trabalhar, não fazer aquilo? Não é isso que significa. Existe um momento sim para se separar com Deus. Significa, você está a caminhar, ore em espírito, Deus ouve. Está no minibus, no táxi, seja lá onde for, na bicha, na rua, ore em espírito. Deus ouve, como fala Paul Washer, que o teu respirar seja Cristo. Respira a oração, respira a oração. E como exemplo vivo temos Neemias. Ele estava diante do rei Artaxerxes. E o povo de Jerusalém tinha sido destruído, o muro destruído, tudo. E ele era servo do rei. E aí ele ouve que Jerusalém está em grande decadência, o muro já caiu, já está perdida já, em outras palavras. E ele vai diante ele ora, jejua, e ele vai parar um dia diante do rei Artaxerxes.
E ele, estando ali, diz que ele ora em espírito. Poucas palavras, em espírito. E quando ele orou em espírito, Deus respondeu a sua oração. E vou fechar com a seguinte expressão de um puritano do século XVIII, um homem de Deus, que diz: o meu pai me ama e ele cuida da minha vida, de minhas coisas, enquanto eu cuido das coisas dele. Ele cuida do meu casamento, ele cuida dos meus filhos, do meu trabalho, tudo de mim, ele cuida, enquanto eu me dedico a cuidar das coisas dele. O pai que se referia, o puritano, era o próprio Deus. Temos que orar, senão perecemos. Um cristão que não ora não vale um vintém. Não sei o que significa um vintém, mas vi um dia que eu estava, não sei por que ano, um vintém. Então temos que orar, temos que ser conhecidos como cristãos que oram, cristãos que têm intimidade com Deus. A oração não tem barreira. Lembre-se, tudo que você colocar dentro de Deus, seja o problema, a oração pode tirar. As tuas mãos fracas não podem fazer nada, mas Deus pode sim. O que não pode ser feito dentro de Deus, me responde: Deus tudo pode. Que Deus abençoe por causa disso.